né? Eu acho que esse grupo ainda não, esse representante desse trabalho ainda não. Então, a gente inicia os trabalhos com a professora Evelyn e a Ina, e aí vocês, então, podem chamar os grupos subsequentes. Olá, então, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar a sessão. Paulo, o professor Paulo, fez a chamada do primeiro trabalho, mas me parece que não tem nenhum representante aqui. Então, vamos para o próximo trabalho, que será o cinema e a música como ferramenta de ensino de história no PIBID, desafios didáticos pedagógicos durante o ensino remoto. Oi, boa tarde. Eu vou colocar a apresentação aqui para começar. Então, gente, boa tarde. Nossa apresentação é referente ao programa PIBID, curso de História do Campus 1, João Pessoa, e se intitula O Cinema e a Música como Ferramentas de Ensino de História no PIBID, Desafios Didáticos Pedagógicos durante o Ensino Remoto. Sendo de autoria dos discentes Hildebrand da Silva Cândido, Lucas Dantas Costa, Matheus Barbosa Peixoto e Vera Vieira Bernal de Almeida. O projeto também conta com o professor Dr. Guilherme Queiroz de Souza, como orientador e coordenador, e com o professor Dr. Fabrício de Souza Moraes, como supervisor e colaborador. O subprojeto de História do PIBID foi desenvolvido em parceria com o Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, Campus João Pessoa, que foi nossa escola receptora. Todas as intervenções e participações que elaboramos foram efetivadas no âmbito dos chamados cursos técnicos integrados ao ensino médio, onde os alunos do Instituto realizam tanto a formação técnica, seus respectivos cursos, simultaneamente a formação normativa no ensino médio. No contexto deste trabalho, destacamos como escolhemos o cinema e a música enquanto objetos motivadores, que fundamentalmente operaram como eixo de atuação basilares ao desenvolvimento de propostas de intervenção voltadas ao ensino de história. E é preciso destacar que a produção de toda e qualquer atividade foi notoriamente afetada pelo momento histórico ímpar que vivenciamos, tanto com a crise sanitária instaurada com a pandemia do coronavírus, mas que foi perpetuada e amplificada por políticas governamentais negligentes e genocidas por parte da atual administração da República. Nesse sentido, como destacam Galvão e Salviani, em 2020, não podemos minimizar o dano social, educacional e verdadeiramente multidimensional vivenciado por discentes e docentes em todo o país, sem falar em todas as outras vítimas de tamanho crime. As intervenções planejadas foram concebidas para serem executadas no recorte histórico-temático da ditadura militar no Brasil, inicialmente tomando forma de um material audiovisual que conectasse o conteúdo ministrado no momento de aula síncrona à sua respectiva avaliação. Este estaria à disposição para a visualização dos alunos através da plataforma Google Sala de Aula e abordaria a discussão principiada em aula, através de recorte do documentário O Dia que Durou 21 Anos, 2012, bem como um compilado de canções produzidas no período da ditadura militar. No entanto, devido ao formato das atividades de ensino não presenciais, as ANPs, regulamentadas pela portaria número 376/2020 do MEC, e as mudanças constantes no cronograma para a adequação do mesmo a este formato de atividades, o material produzido teve se adaptado ao formato de conteúdo complementar para a consulta livre dos discentes, conservando o seu tema, seu aspecto audiovisual e o material fonográfico e cinematográfico que utilizamos como base. Aqui tem alguns dos trechos do documentário, O Dia que Durou 21 Anos, e só para efeito de contextualização, o documentário aborda a intervenção externa dos Estados Unidos na realização do golpe de 1964. E através de patrocínios, financiamento, tudo mais, demonstra como essa influência foi bastante incisiva, sobretudo devido ao contexto de Guerra Fria da época. E aqui a gente tem parte do material produzido em relação à questão musical,
Só tem 4 aqui dessas músicas, porque ao todo foram utilizadas, aliás, só tem 2 delas, porque ao todo foram utilizadas mais, e essas músicas variavam entre músicas que eram críticas ao regime, músicas que falavam da situação autoritária, de repressão vigente, e também músicas que foram encomendadas pelo próprio regime em um tom apologético ao que era, ao momento histórico pelo qual passavam. Mas no que diz respeito à análise dos resultados, a mudança desses conteúdos de um formato semissíncrono obrigatório para conteúdos complementares de livre consulta alterou completamente não só a sua execução e as nossas expectativas dela, mas a nossa própria capacidade de avaliar se o material produzido promoveu um processo de ensino-aprendizagem afetivo. Isso porque a falta de interação suscitada, sobretudo pelo caráter assíncrono da atividade, transformou tal processo de uma via de ensino dialógica e reflexiva quase em um monólogo, partindo dos docentes para a absorção passiva dos discentes. Apesar disso, não consideramos que a tradução dessas intervenções em propostas avaliativas propriamente ditas supriria essa carência por interatividade. Pelo contrário, tal medida poderia alienar os discentes das discussões almejadas, simplesmente devido a uma confusão inadequada entre o que significa interatividade e lógicas avaliativas quantitativo-produtivistas. Já à guisa de conclusão, nossas considerações finais adotam inevitavelmente um tom tanto quanto lúgubre. No âmbito do nosso subprojeto, tornou-se uma tarefa diária discutir o discernimento entre o aproveitamento de uma educação de qualidade, baseada em metodologias pensadas com bastante tempo de estudo, de uma atividade, de uma alternativa emergencial. O cinema e a música são objetos de pesquisa e ensino indiscutivelmente válidas, ricas e produtivas, como tantos outros instrumentos pedagógicos que poderiam ser adotados. No entanto, o seu aproveitamento didático depende não só de um emprego apropriado por parte do docente, enquanto intermediador da prática educacional, né? Mas também depende de condições materiais adequadas de execução, tanto a parte discente como docente, elementos que concluímos estar majoritariamente ausentes nos modelos remotos adotados, dentre as ANPs e tantos outros modelos em semelhante situação. Cabe destacar, no entanto, que não é culpa do discente se este possui apenas um aparelho celular para participar das aulas. Porque, na verdade, diga-se de passagem, sequer é um instrumento adequado. Existe uma ausência das instâncias públicas em suprir essa necessidade material mínima para a realização própria de um modelo educativo fundamentalmente efetivo. E eu acho que com todo esse processo formativo da questão docente, destacar essa ausência, sobretudo pelo nosso momento, é uma necessidade urgente e grave. Essas são as referências que a gente usou no trabalho e agradecemos a CAPES, ao Instituto Federal da Paraíba, pelo suporte. Parabéns, Lucas e os demais autores do trabalho. Um trabalho muito bem escrito. Eu pude acessar o trabalho e ler com um pouco de antecedência. Eu parabenizo o grupo pela apresentação e o Lucas em particular. Não sei se a professora Aina gostaria de falar, mas para incentivar um pouquinho o debate, gostaria, Lucas, que falasse um pouco sobre esse caráter pedagógico que o documentário também possui. Se pudesse um pouco falar sobre essa possibilidade pedagógica de nós utilizarmos os recursos audiovisuais como estratégia de aprendizagem. Não sei se vocês, eu acho que no resumo não dá conta dessa temática, também não sei se foi o propósito de vocês, mas se puder falar um pouco. Posso sim. Na verdade, isso não apareceu tanto no resumo, exatamente por conta da restrição de tamanho. Assim como eu também não falei muito aqui por conta de uma restrição de tempo, né? Mas, em termos metodológicos, a gente avaliou bastante a parte de referências que já são, de certa forma, consagradas na questão de história e cinema, ensino de história e cinema,
assim como história e música e ensino de história em música. Tanto que, por exemplo, quando eu falei sobre o material produzido, eu falei em recortes do documentário. E aí isso não é para dizer que o documentário todo, por exemplo, não pudesse ser utilizado em sala de aula, utilizado como ferramenta. Mas é porque, considerando o nosso contexto das ciências humanas, em que somos, sobretudo, a área que mais tem corte de carga horária no ensino médio, torna-se cada vez mais difícil abordar todo o conteúdo que precisa ser abordado, ao mesmo tempo que fazer uso dessas ferramentas. Sobretudo no ensino médio, né, por conta da questão do Enem. Então, cumprir com uma certa lista de conteúdos acaba se tornando uma certa prioridade. Então, esse aspecto metodológico dos recortes serve para, por exemplo, possibilitar os alunos, as alunas, com o que a gente chama de fonte primária. Então, a gente tem, por exemplo, nesse documentário, ligações da época, pronunciamentos dos presidentes Lyndon Johnson e JFK na televisão, falando do medo comunista, falando da importância do Ocidente combater o comunismo, e como isso foi bastante incisivo na realidade brasileira. Então, esse aspecto do recorte, ele, ao mesmo tempo, possibilita uma utilização metodológica viável, fornecendo aos alunos uma aproximação um pouco mais incisiva com o nosso campo de conhecimento, a história. Então, essa seria, por exemplo, um aspecto de discussão metodológica desse material. Oi, licença. Obrigada, Lucas. Vou passar para a professora Ainá. Quando você perguntou se eu ia falar, eu não disse nada, mas não, só um comentário disso que Evelyn falou, e o Lucas também, e no PIB de Sociologia a gente teve também a intenção de fazer um projeto com filmes, e teve essa mesma dificuldade, né, a questão da carga horária, a temporalidade, a disponibilidade das pessoas para assistirem coisas online. E daí eu acho que tem um nicho que a gente explora pouco, né, então não está tanto no nosso horizonte, que e teria que ser investigado se há material sobre isso, mas essa estratégia do Lucas foi interessante, dos recortes, mas que são os curtas e média-metragem, né, que às vezes são filmes, documentários, sei lá, que circulam em outros festivais, como eu sou da antropologia, por exemplo, o Festival do Filme Etnográfico, e que na história eu suponho que talvez tenha algum tipo de coisa do tipo, né, de documentários que talvez pudessem suprir, né, apenas um comentário mesmo que eu queria fazer, a gente também tem esse tipo de fonte que a gente não está tão acostumada a usar e que poderia ser interessante, né, como material didático, de discussão para esse momento e para outros também. Só isso, mas parabéns pelo trabalho. Então, vamos chamar o primeiro grupo. Eu não sei se temos alguém representando. Vou fazer a chamada novamente. O trabalho intitulado Ensino de Entalpia de forma remota. Um relato de experiência dos bolsistas do programa Residência Pedagógica em uma escola cidadã integral de João Pessoa. Temos alguém? Então, se não temos, vamos então para o próximo trabalho, que será o terceiro, intitulado Oficina de Pensamento Computacional com Xadrez Online, Experiência no Ensino Remoto. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde, Vinícius. Fique à vontade. Boa tarde. Vou compartilhar aqui. Boa tarde novamente a todos. Meu nome é Amanda, esse que está apresentando aqui para me auxiliar hoje na apresentação é o Vinícius. Somos alunos do curso do LCC, do Campus 4 da UFPB de Rio Tinto. E, no momento, nós vamos falar um pouco sobre nossa experiência aplicando a oficina de pensamento computacional com xadrez na escola CIT de Mamanguape, para alunos do ensino médio e, primeiramente, para alunos do primeiro ano. Bom,
Nosso intuito para essa turma, eles eram alunos do primeiro ano do ensino médio e estavam na disciplina de Introdução à Lógica de Programação. Lógico, então a gente pensou em reforçar essa base deles para programação e lógica, falando um pouco sobre o pensamento computacional, que é essa capacidade criativa, crítica e estratégica de utilizar essas bases computacionais em diferentes áreas de conhecimento para a resolução de problemas. Então, a gente pensou em falar um pouquinho sobre o pensamento computacional, sobre como ele pode ser aplicado tanto dentro dessa questão do mundo digital, também como em coisas cotidianas. Porque nada mais é do que um pilar que ajuda a gente a reforçar a nossa resolução de problemas, nossa habilidade de resolver problemas. A gente apresentou 4 pilares, que era da composição, abstração e reconhecimento de padrão e algoritmo. E como a gente está vendo uma questão desse cenário remoto e de educação à distância, a gente pensou em algo que pudesse chamar a atenção deles e que também não saísse fora do contexto e que trouxesse benefícios para esses alunos. E aí eu tive a ideia de interligar pensamento computacional com o xadrez, porque a gente podia tanto fazer essa questão de jogar online, e a gente utilizou a plataforma do chess.com, fazer essa questão de utilizar o Meet e avaliar pelo Kahoot. Então, a gente fez as aulas através do Meet, a gente distribuiu formulários para essa questão de avaliação de como estava a oficina, como eles estavam se sentindo. A gente utilizou todos os recursos possíveis, gerando um material depois através do Google Fotos, e utilizamos a plataforma do chess.com para jogar online, praticar e introduzir essa questão do pensamento computacional desses pilares dentro da prática do xadrez, reforçar isso. E aí a gente utilizou o Kahoot também como método de avaliação e de quiz, que eles adoram bastante. A gente viu que eles gostavam bastante dessa questão de quiz, de perguntinhas, interagir bastante, né? É uma dinâmica bem interessante. Bom, nossa primeira aula foi falando um pouquinho sobre pensamento computacional, porque eles ainda não conheciam tanto. E a gente apresentou esses 4 pilares, como eu já tinha dito, e também a gente reforçou essa questão de que o pensamento computacional, esses pilares de algoritmo, abstração, decomposição e padrões, são coisas que a gente faz no dia a dia, são coisas que a gente pratica no dia a dia, como fazer passos para resolver um problema, ou como decompor esse problema em problemas menores para poder resolvê-los. Então, são coisas que são habilidades que a gente pratica no dia a dia para várias outras áreas, não apenas a questão da computação. A segunda aula a gente apresentou o xadrez para eles. Eles não precisavam ter essa questão de conhecimento do xadrez, não precisavam ser expert, nem precisavam saber jogar xadrez. A gente aproveitou a segunda aula para falar dos movimentos, falar do jogo, ensinar um pouquinho sobre a história do xadrez e praticar. Então, quando foi na segunda aula, alguns que estavam começaram a aprender um pouquinho sobre como jogar xadrez. Esse pouquinho que eles aprenderam, mesmo não sendo tanto, já auxiliou para que na terceira aula a gente falasse um pouco sobre como esses pilares estão presentes no jogo do xadrez. Percebe nisso? Bom, a metodologia que a gente usou, por exemplo, para ensinar algoritmo, um exemplo rápido, foi fazendo com que eles criassem um algoritmo que criasse os passos para conseguir ganhar essa partida, por exemplo, em relação às peças brancas. E aí, criando esses passos, eles entenderam que cada jogadazinha influenciava para ser um algoritmo dentro da prática do xadrez. E aí a gente questionava eles sobre essa questão, depois de eles já terem visto um pouco sobre o xadrez, como ganhar essa partida. E aí eles faziam a solução, e esses 3 passos, por exemplo, geravam um algoritmo para ganhar a partida. Então a gente já interligou essa questão de jogar e anotar as jogadas como um algoritmo para dentro do jogo de xadrez. Já interligou um pilar. A gente também pode avaliar a oficina e fazer a avaliação, ela implica diretamente na qualidade de um objeto. Nesse caso, o nosso objeto é a própria oficina pedagógica. E utilizar métodos de avaliação pode nos orientar como próprios criadores e responsáveis pelo ensino. Então, o parâmetro de avaliação aqui foi descobrir a motivação
dos alunos, ou melhor, a capacidade de estimular o interesse e da amostra de alunos que se relacionaram com a oficina. Então, o método denominado Self-Assessment Mannequin avalia o estado afetivo emocional em 3 categorias: satisfação, motivação e controle do assunto estudado. São avaliados em figurinhas, como está aí no slide, nas quais as 2 primeiras, na categoria de satisfação e motivação, da linha 1 e 2, representam emoções positivas, como felicidade e animação. A terceira representa uma resposta neutra dos alunos, enquanto as 2 últimas, nessas mesmas categorias, representam sentimentos de insatisfação e tranquilidade. Na categoria de controle do assunto estudado, que é a terceira linha, os sentimentos de impacto positivo estão do lado direito, enquanto à esquerda as figuras expressam-se como incontroláveis ou um pouquinho temerosas. E como é que a gente fazia essa avaliação? A gente montou um formulário no Google Forms e após cada aula os alunos conseguiam avaliar essa aula e também tinha um diário de autorreflexão. O que foi que eu aprendi hoje na oficina? Para que a gente pudesse fazer esse match entre o que eles estavam sentindo e o que eles tinham aprendido. Cerca de 7 estudantes participaram de pelo menos 2 dos 3 encontros síncronos e apenas 2 deles compareceram a todos os encontros. E o material que foi desenhado de forma assíncrona, foi adaptado e produzido para uma versão de estudo assíncrono, tendo o Google Fotos como uma ferramenta principal, diferente do Google Drive, que a gente usa para um repositório, né, de arquivos, de documentos. O Google Fotos ele permite uma interação maior, então os alunos podem comentar, podem ter a cultura do like, né, para ter uma interação maior do que no próprio Google Drive. E a gente procurou avaliar como os alunos se sentem, porque justamente a motivação e o interesse são fatores importantes para a aprendizagem. Isso a gente vê muito na literatura da psicologia, na educação, da pedagogia também, que relaciona a questão da aprendizagem com o estado afetivo. Então, desde que a Covid-19 foi declarada uma ameaça para a sociedade, muitos setores precisaram parar, né, suas práticas, entre aspas, que eram normais, para uma posição de adaptação a essas novas práticas. E um desses setores foi a educação, que pegou muitos professores de surpresa. E diante de tantos problemas que ainda precisam ser enfrentados, estão a motivação, o engajamento e características de concentração nas aulas. E se esses fatores já preocupavam os professores antes da pandemia, o que torna eles menos preocupantes hoje. Então, devido a essa falta de interação e sociabilização que a aula online ela meio que impossibilita, muitos alunos não mantêm o contato com os seus professores e, como está a imagem aí, mantém as câmeras fechadas, áudios fechados também. E antes o ambiente era mais favorável para o professor. Ele poderia ter uma visão de comportamento observável desses alunos durante o momento da aula, mas, infelizmente, esse é um aspecto tido como impossível atualmente, uma vez que o ambiente educacional não é o mesmo. Então, para isso que a intenção de avaliar as emoções dos estudantes em um contexto remoto é pensar na forma de como auxiliá-los como professores, né, a partir do reconhecimento dessa situação, né, dessa emoção, e fazer que essa descoberta possa servir para potencializar a aprendizagem a partir de alguma estratégia adotada pelo professor ou pelos superiores quando é reconhecida. Então, como as considerações finais, não tivemos dificuldades em realizar as atividades planejadas. A maior dificuldade foi tentar fazer com que os alunos participassem do início ao fim do encontro síncrono, mas para intervir sobre essa dificuldade, a gente produziu material assíncrono e disponibilizou para eles. A oficina Pensamento Computacional com Xadrez Online mostrou-se uma proposta adequada ao ensino de conceitos de pensamento computacional e também pode ser inserida em outras disciplinas como meio de articulação com a interdisciplinaridade. Para isso, eles precisam aprender um pouquinho sobre pensamento computacional. Gostaria de agradecer à CAPES por proporcionar, mesmo durante a pandemia, esse projeto de residência pedagógica. Gostaria de agradecer também aos colegas de projeto e a todos aqueles que acreditam na educação e que fazem da educação pública de qualidade. Muito obrigado. Parabéns, Vinícius e Amanda, pela apresentação, pela belíssima apresentação, inclusive, né? E ao grupo de autores, aos coordenadores do projeto. Para estimular um pouco o debate, que não ficou muito claro, que vocês falassem um pouquinho sobre, não sei se vocês tiveram esse diálogo, esse retorno com os estudantes que participaram das oficinas, após esse feedback que vocês
tiveram, né, através da avaliação, mas se vocês tiveram a oportunidade de conversar, de dialogar com eles em algum momento posterior. Vocês explicassem um pouquinho para a gente. Sim, sim. A gente manteve um contato bem próximo com os alunos. Inclusive, sempre quando a gente vai fazer alguma nova atividade, a oficina de pensamento computacional foi só uma das atividades que a gente fez, de várias. E em relação à oficina, a gente sempre mantinha um contato bem próximo. Então, a gente poderia perceber quando eles estavam conseguindo aprender, eles são muito abertos para conversar também durante a aula. Então, estou sentindo dificuldade nessa parte, não estou conseguindo entender. E a gente conseguia perceber isso, e também através dos formulários, e intervir em cima disso, conversando com a Amanda também presente. Então, cada um dos residentes tinha uma função. Um tinha mais habilidade no pensamento computacional, intervia nessa questão, na teoria. A Amanda, por exemplo, tem mais experiência na parte do xadrez, na parte prática, então ela intervia em cima disso. Então, a gente tinha sempre a comunicação para intervir sobre essas dificuldades que os alunos passavam. A gente também utiliza essas questões de grupos no WhatsApp e tudo que estava ao nosso alcance, tecnologia, a gente conseguiu utilizar para que essa comunicação fosse muito melhor com eles. Então, se uns não podiam participar, ou tinha algum motivo que não podiam falar no momento da oficina, ou se gostaram, tudo, eles sempre estavam lá no grupo, sempre mandando mensagem, falando um pouquinho, elogiando, e a gente sempre estava lá colhendo esses feedbacks para futuras atividades também no projeto. Obrigada, Amanda. Eu também fiquei curiosa quando vocês falaram que eles anotavam as possibilidades estratégicas, né, no xadrez, de cada jogada, e que cada jogada gerava um algoritmo. Eu fiquei curiosa para saber quantas possibilidades eles conseguiram fazer anotações, né? Conforme a gente foi treinando essa questão do algoritmo, a gente exibia uma jogada, por exemplo, uma imagem, e aí eles faziam a questão da anotação. Então, foram duas situações. Então, uma era uma situação já de finalização do jogo, era um checkmate, eles conseguiam chegar bem com nossa orientação à resolução, e a outra era uma situação de também um possível checkmate, só que um pouco mais longo, e eles também conseguiam fazer essa situação. Durante a prática mesmo, a gente não teve esse tempo disponibilizado para que eles anotassem tudo certinho, mas era uma proposta também pensada. Mas só mostrando a imagem, eles já faziam essa construçãozinha dos passos e já entendiam o que é o algoritmo dentro dessa questão do xadrez. Só um adendo, no início da oficina, a gente fez uma filtragem para reconhecer o nivelamento dos alunos em relação a esse jogo, que é um jogo complexo, né? O xadrez. Então, tendo essa base, eu tenho uma habilidade razoável. A gente montava esses desafios, vamos chamar assim, essas atividades práticas, com base nesse conhecimento que os alunos tinham. Então, a gente não pensou em fazer um desafio que requeresse um checkmate com vários passos, tanto que no exemplo a gente trouxe apenas um algoritmo com 3 passos. Para essa questão da dificuldade também, a gente bolou essas atividades pensando nisso também. Como a gente queria abranger o máximo de alunos possíveis, então tinham vários que realmente não sabiam nada de xadrez. Então, a gente tentou procurar esse mínimo possível de passos de algoritmos para que todo mundo pudesse interagir e contribuir na hora de entender a questão do pilar computacional no jogo. Muito bacana, parabéns. Mais uma vez, a professora Aine. Não, parabéns, queria só parabenizar, eu acho que sempre trabalhar com essa questão da ludicidade, né, os jogos é uma forma interessante e fico apenas, assim, pelo que vocês relataram, a quantidade de envolvimento, né, de alunos e de alunas, eu fico apenas questionando, né, uma questão para nós todas, né, que apesar desse esforço feito, né, mesmo assim existe uma dificuldade muito grande de envolvimento, né, das pessoas. Então, a gente percebe no trabalho de vocês que mesmo com esse esforço de trazer uma outra linguagem, uma outra coisa, essa barreira do online, né, da pandemia e de diversas coisas, mesmo assim é bem difícil, mas gostaria de parabenizá-las pelo esforço, e acredito que esse modelo, né, possa estar sendo implementado mesmo em outras situações, que é bem interessante de ensino e aprendizagem.
Obrigado. Muito obrigada. Então, vamos agora para o quarto trabalho, intitulado A Transição do Ensino Remoto para o Ensino Presencial, ouvindo as experiências das crianças. Temos algum representante? Sim, boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade, Rafael. Boa tarde a todos. Eu faço parte do grupo que irá apresentar agora, intitulado por A Transição do Ensino Remoto para o Ensino Presencial, ouvindo as experiências das crianças. Pode passar. De acordo com o período pandêmico, a educação ela foi a que mais sofreu com todo esse impacto do distanciamento social. Com o avanço das imunizações, né, das vacinas, as escolas elas puderam ir voltando, retornando ao presencial gradativamente. Tendo essa realidade em vista, nosso trabalho teve por objetivo identificar, por meio do relato das crianças, alguns pontos na transição do período de ensino remoto para o presencial. E o nosso trabalho ele se deu na turma do 2º ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. José Novaes, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Pode passar. Acerca da nossa metodologia, nós utilizamos o método qualitativo, através de uma entrevista. Foram entrevistadas 8 crianças de mais ou menos 7 a 8 anos de idade. E as questões elas foram estruturadas com 5 questões abertas, a fim de dar mais liberdade para que eles pudessem responder sobre as suas vivências e experiências. Na escola onde nós estagiamos, ela votou de maneira presencialmente da seguinte forma. A turma ela era dividida em grupo A e grupo B. O grupo A ele ia uma semana toda presencial e o grupo B fazia durante aquela semana online, de maneira remota. Na semana seguinte, era o inverso que acontecia. O grupo B ia presencial e o grupo A ficava de maneira remota. Pensando nisso, nós fizemos a entrevista de 2 formas. Presencialmente, que ocorreu em sala de aula, fazendo as perguntas individualmente a cada aluno, e eles respondiam oralmente, e de maneira remota, nós estruturamos as perguntas de maneira escrita, colocamos no grupo do WhatsApp, e aí as crianças mandavam pelo privado o áudio com as respostas. Pode passar. Acerca dos resultados e discussões, nós observamos que, na modalidade presencial, houveram 6 alunos participantes. E na modalidade remota, apenas 2 alunos eles conseguiram participar da entrevista. E nós conseguimos perceber que o engajamento e a participação da turma, ela é bem maior presencial do que online, seja por problemas de internet, por problemas que os pais acabam levando o celular e não podem, naquele momento, ajudar. E a gente começou a perceber que a modalidade presencial ela tem mais engajamento. Acerca também dos resultados e discussões, né, nós fizemos a seguinte pergunta sobre o que eles acharam do ensino remoto. E aí a maioria respondeu que não gostou e que achou muito difícil. E para manter o anonimato das crianças, nós não colocamos o nome delas, colocamos apenas na ordem que foram entrevistadas. Então, a criança número 4, ela respondeu: ninguém tinha paciência de me ensinar. E a criança 6, ela respondeu: achei difícil porque minha mãe não sabia ensinar, então fazia sozinha quase todas as atividades. Então, nós também conseguimos perceber que a questão da mediação entre o professor e aluno, ele teve um impacto muito grande. Inclusive, o Cipriano, ele fala em seu livro que o indivíduo ele precisa de outros indivíduos como mediação
para que haja a interação, para que ele consiga aprender efetivamente. Pode começar, André. E quando questionados sobre algo que não gostaram no ensino remoto, eles falaram sobre não poder ver os amigos, não ter pelos pais a explicação do jeito que a professora falava e também não conseguir entender e aprender. Então, a criança número 6, ela falou que na aula online ela não tinha como perguntar à professora. Então, aí a gente já vê uma perda de autonomia, né, da criança nessa parte remota. A mãe dela que perguntava por ela. A mãe dela não explicava, apenas dizia o que era para ela fazer. Escreva. E ela tinha que fazer. Então, aí meio que tirou um pouco da autonomia da criança e é isso. Quando questionada sobre a modalidade presencial, as crianças falaram que gostaram e acham essa modalidade mais fácil. A criança número 4 justificou dizendo que gosta mais e que acha mais fácil porque pode aprender a ler e a juntar palavras. Então, se ela disse isso relacionado à modalidade presencial, então quer dizer que para ela o ensino remoto não estava dando conta dela aprender a ler e a juntar as palavras. Sobre a junção das duas modalidades, né? No caso, a transição do ensino remoto para o presencial ficar as duas juntas, o conhecido híbrido. As crianças disseram que preferem o presencial, a criança 1, 3, 4, 6 e 7, a maioria. E elas justificaram que preferem o presencial porque aprendem mais do que em casa, no formato remoto online. E porque a criança 4 disse que prefere o presencial porque a professora explica melhor. E as considerações finais que nós chegamos. As preferências pelas aulas presenciais, como eu acabei de dizer, né? A maioria das crianças preferiram, disseram logo de cara, nós não pedimos para elas compararem, dizer qual preferem, apenas falarem como aconteceu a transição do ensino remoto para o presencial, as duas juntas. E elas de cara disseram que preferem as presenciais. O ensino remoto é uma modalidade emergencial que não deu conta de agradar as crianças, nem de atender suas demandas. Como elas falaram, né, que no presencial elas conseguiam aprender mais, e no ensino remoto elas não gostavam porque não conseguiam entender e aprender. E os relatos que nós trouxemos aqui, né, das crianças, enriquecem e dão veracidade às realidades que nós já conhecemos, sendo alunos de graduação e também nossa atuação na sala de aula com as crianças do ensino infantil fundamental, anos iniciais. Apenas concordam e confirmam com o que nós já conhecemos, preconcebemos. Aqui as referências que nós utilizamos. E, por fim, a gente agradece ao Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID, né, na área de pedagogia, com o subprojeto Alfabetização, que é no Campus 1 da UFPB. O coordenador do subprojeto é José Valdes Reis Miranda. A gente também agradece a supervisora do PIBID da escola que nos acolheu, Tamara, os professores regentes, meu e de Rafaela, que é Nívia e Tamara, e também agradecemos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Obrigado. Parabéns, Rafaela, André e todos os integrantes do subprojeto. A Rafaela e a André pela apresentação. É uma realidade que reflete, como bem André falou, em várias outras experiências, tanto no PIBID quanto na residência pedagógica. Estou também coordenando um subprojeto, né, de residência de pedagogia no Campus 4, em parceria com a professora Aline, e também temos visto essa mesma realidade. Então, é algo que, de fato, confirma o que já temos vivenciado, não apenas na educação básica, mas no ensino superior. De fato, nós estamos, de um modo geral, professores e alunos sedentos para que o ensino presencial retorne, né? Mas que retorne de uma forma segura, claro, né? E que, de fato, nós possamos vivenciar todas as possibilidades de aprendizagem que nós já vivenciamos em outro momento, que nós possamos, então, continuar isso aí. Eu vou passar para a professora Aina, eu não tenho nenhuma consideração a fazer, a não ser que vocês tenham algo mais a complementar. Acho que temos ainda uns minutinhos para o debate.
Bom, como é um trabalho da pedagogia, eu vou falar assim como leiga, mas das coisas que eu sei sobre ensino e aprendizagem, não com propriedade como vocês, mas realmente com as crianças, eu acho que esse desafio, né, do ensino remoto foi mais difícil se a gente levar em consideração algumas ideias, pelo menos, né, assim, que eu aprendi aí na vida, de que o aprendizado, né, às vezes não é nem aquilo que você aprende na escola, é o caminho para a escola, você chegar na escola, e só de você estar na escola, você já está aprendendo, né, tipo, o conteúdo, aí é uma outra coisa, é um outro universo. Então, queria saber, assim, a partir desse questionário que vocês fizeram, e vocês colocam as questões emocionais e sobre a importância disso na aprendizagem, né? Se vocês consideraram não só a questão assim da absorção do conhecimento, as dificuldades tecnológicas, mas o déficit proporcionado pela pandemia por meio dessa questão de não estar realmente num ambiente que por si só já faria com que eles aprendessem coisas, né, de interação, de socialização, etc. Sim, nós conseguimos perceber algumas coisas, inclusive a questão da leitura. Algumas crianças elas não conseguiram aprender a ler na modalidade remota. Então, algumas vieram com vários déficits, algumas ainda não reconhecem algumas letras do alfabeto, e isso também reflete na educação remota, porque as crianças que não conseguiram aprender, elas relataram que os pais não conseguiam auxiliá-los, e eles acabavam fazendo as atividades sozinhos. E a gente sabe que precisa ter uma mediação, uma interação do professor. Alguns também relataram que os pais que faziam as perguntas, mas que não sabiam explicar a eles. E isso acabou atrapalhando e muito a questão da aprendizagem e também a autonomia, porque a gente que é da graduação, as turmas maiores, já tem um celular, já tem acesso às mídias sociais, pode ter a sua autonomia em fazer os trabalhos, mas as crianças do ensino dos anos iniciais, né, elas não têm essa autonomia de ficar com o celular, de ficar sozinha, elas precisam do acompanhamento de um responsável. Então, nós conseguimos perceber isso. Tá bom, obrigada, gente. Tá fechado, Eveline, seu microfone. Desculpa. Obrigada, Rafaela e André. Vamos, então, chamar mais uma vez o primeiro trabalho. Temos algum representante do trabalho intitulado Ensino de Entalpia de Forma Remota? Temos sim. Ótimo. Perdão, gente, pela demora, né, pelo atraso, é porque a gente teve um probleminha de conexão aqui, as pessoas que iriam apresentar tiveram um problema de conexão, e daí a gente acabou correndo um pouquinho para vir apresentar aqui, tá? Então, Ian, tá aí? Pode ficar à vontade. Opa, estou sim, boa tarde. Apresenta aí a tela, por favor. Ok. Vocês conseguem ver o documento aqui? Tudo ok? Tá dando para ver sim. Deixa eu colocar. Isso, pode apresentar. Então, gente, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, vou me desculpar com todos vocês, né, que ficaram esperando a gente e a gente acabou se atrasando um pouquinho, mas infelizmente acontece, né? Então, né, eu sou a Bianca, vou ligar minha câmera. Eu sou a Bianca, vou apresentar o trabalho junto com o Ian, né, que é o meu colega de produção aí. E o nosso trabalho ele foi designado junto com a Aniele e a Mirella, que não puderam estar aqui agora, né? Com a coordenadora, a professora Liliana, e a nossa preceptora, que é a professora Érica Noêmia, né? Então, o nosso trabalho ele tem como título
o ensino de Itaupia de forma remota, um relato de experiências dos bolsistas do programa Residência Pedagógica em uma escola cidadã integral de João Pessoa. Certo? Ian, pode passar. Então, né, o nosso trabalho, ele foi desenvolvido lá na Escola Cidadã Integral Liceu Paraibano, que fica aqui em João Pessoa, né, ali no centro, com as turmas lá do segundo ano, certo? Lá na segunda série do ensino médio. Aí a gente tem a foto da escola, né, que a gente colocou no slide. Pode passar, Ian. Pode passar também. Opa, obrigada. Então, né, a princípio, participaram né, desse nosso momento, dessa nossa experiência, o total de 60 alunos lá do segundo ano. Então, a princípio, né, na nossa primeira etapa, a gente forneceu um questionário, né, um material de apoio, né, que foi um texto falando sobre termoquímica, sobre processos de liberação e absorção de energia, né, processos endotérmicos e exotérmicos. E pode passar, Ian. E daí a gente forneceu esse material de apoio. Posteriormente a isso, né, a professora preceptora, a nossa preceptora, ela ministrou umas aulas exatamente sobre termoquímica, né, sobre esses conteúdos que a gente abordou nesse material de apoio. Pode passar, Ian, por favor. Ela abordou esse conteúdo, né, ministrou uma aula acerca desses conteúdos, e daí a gente observou que os alunos, eles tiveram uma certa dificuldade, né, uma certa dificuldade na compreensão mesmo desses conteúdos que a gente ministrou, que a professora ministrou. Pode passar, Ian. E daí, a partir disso, nós, residentes, conversamos com a professora, né, porque a gente estava observando essa aula e a gente percebeu que esses alunos, eles estavam com uma certa dificuldade, e daí a gente, junto com a preceptora, né, com a professora, nós conversamos e aí a gente ministrou 2 aulas de revisão, como uma forma de revisão, né, como uma forma de reforçar para que eles pudessem compreender melhor esses conteúdos aí. Então, a gente ministrou 2 aulas sobre esse conteúdo junto com eles. E após essa aula, a gente aplicou durante essa aula, a gente resolveu alguns problemas junto com ele, né? A gente colocou algumas questões lá e, posteriormente, a professora preceptora forneceu um questionário para que eles pudessem responder, para que a gente pudesse avaliá-los. Pode passar, Ian. Bom, nos resultados e discussões aqui presentes, em primeiro lugar, foi observado na aula do Google Meet, né, de forma remota, né, a observação direta dos alunos, se eles estavam participativos, se eles estavam compreendendo bem o assunto, e observamos que sim, né, houve uma certa interação, principalmente no chat, perguntas, e posteriormente, né, como foi aplicado o questionário, né, a gente pôde observar diretamente a dificuldade dos alunos, né, com os conceitos básicos, que eles estavam tendo dificuldade de entropia, e com isso nós pudemos captar as dificuldades que os alunos estavam tendo e aprimorá-las. No caso da próxima aula, que foi como se fosse uma sequência didática, cada aula seria uma aula diferente para completar o assunto de termoquímica, né? Os conceitos abordados antes foram compreendidos e melhorados na próxima aula, e foi também observado também a participação direta dos alunos, também o recurso do WhatsApp como recurso mediador também, teve bastante interação com os alunos, e, por fim, para finalizar a sequência didática desta aula, foi feito um questionário para observação dos alunos. Bianca? Bianca, você está sem áudio. Opa, desculpa. Então, foi possível, né? A gente conseguiu notar, a gente observou os alunos, porque assim, né, nessa pandemia, no contexto que a gente se encontra, né, na pandemia, essa aula ocorreu de forma online,
eu acredito que uma das principais ferramentas que a gente tem, assim, para perceber se o aluno está compreendendo ou não, é justamente a observação, né? É muito difícil para a gente conseguir mensurar se o aluno está ou não prestando atenção na aula que a gente está ministrando, se ele está conseguindo compreender alguns conceitos que a gente está trazendo, né? É muito difícil. Então, acho que é muito interessante essa observação, se eles estão participando, se não estão, se eles ligam o microfone, quais são as dúvidas, e essa turma, ela realmente foi bem participativa, assim, ela é sempre muito participativa, e nessa aula ela foi bem participativa lá no chat. Então, aí a gente percebeu que essa estratégia que a gente utilizou teve, sim, uma eficiência, né, e contribuiu de forma significativa, né, a gente percebeu por meio do questionário, né, que essa nossa estratégia, ela foi eficiente e ela contribuiu aí para o processo de ensino-aprendizagem, né, a gente também percebeu essa maior interação deles durante a aula, né, como eu havia falado, nós também resolvemos exemplos junto com eles, né, e eles foram bem participativos na resolução desses exemplos, dessas questões que a gente trouxe sobre entalpia, sobre os tipos de entalpia, né, que a gente tem. E daí a gente percebe que, de certa forma, essa experiência foi bem significativa. Pode passar. Yeah. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. E a gente quer agradecer, né, ao Residência Pedagógica, ao UFPB, ao Departamento de Química, à CAPES também, a nossa coordenadora Liliana, que eu acredito que esteja aí, a nossa preceptora também, a professora Érica Noêmia, lá do Liceu, e é isso. E agradecer a vocês que estão aqui avaliando a gente, que estão assistindo a gente aqui. Obrigada. Parabéns, Bianca e Ian, que apresentaram agora, e toda a equipe também por esse engajamento no desenvolvimento do projeto. Eu não sou da área de química, né? Eu sou pedagoga, então eu vou colocar minha curiosidade de saber por que vocês escolheram esse conteúdo de entalpia. É um conteúdo mais complexo, enfim, que coloquem aqui, que expressem, né, as motivações ou a justificativa da escolha desse conteúdo. Então, esse conteúdo, ele já estava sendo ministrado pela professora, né? Ele já havia sido planejado pela professora, mas, assim, o conteúdo de termoquímica, ele é um conteúdo um pouco chatinho de se entender, porque a gente tem aquele estereótipo que a química é difícil. Então, quando a gente entra num conteúdo, quando a gente adentra num conteúdo em que a gente lida com números, não só com conceitos, mas com números também, existe um certo temor dos alunos, né? Então, assim, eles já ficam, não vou conseguir entender, não vou conseguir aprender, não gosto de matemática, esses estereótipos que a gente tem, infelizmente. E daí a gente percebe que existe um pouquinho dessa dificuldade aí. E aí foi muito importante essa aula que a gente ministrou. Foi muito interessante, bastante interessante mesmo. Não tenho nenhum comentário, gostei do trabalho e acho que de parabéns, é um desafio. Aliás, tem uma curiosidade, vocês disseram que a turma começou com 60 pessoas, teve algum momento aí que tinha muita interação pelo chat, queria saber se no final vocês, sei lá, quantas pessoas sobraram, porque a gente tem percebido também que no ensino remoto começa, né, com 100 e termina com 1. Surpreendentemente, eles continuam assim, né? Alguns saem, mas fica em volta ali uma média de uns 47, 48 alunos, assim, no fim das aulas que a gente ministra. Legal, parabéns. Mais um motivo para parabenizá-los. Obrigada. E só para complementar, Bianca, você falou que todos permanecem, mas permanecem como? Só as bolinhas, né? Ou eles ligam a câmera, de fato participam?
Eles participam, eles interagem muito no chat. Eles interagem bastante. E no microfone também. Muitos deles ligam o microfone, interagem muito, assim. É bem impressionante. Porque eu tenho experiências em outras escolas e não é, tipo, parecido com eles, assim. Realmente, é para parabenizar muito mesmo, né? Porque é uma coisa rara. Então, parabéns mais uma vez ao grupo, parabéns aos coordenadores. E agora finalizamos essa sessão. Eu não sei se o professor Paulo, que talvez tenha iniciado, queira fazer uma fala, ou a professora Deise. Então, acho que como a gente chegou, né, nas 4 apresentações, já são 13h25, quase 13h25, eu só queria dizer que foram muito boas as apresentações, né, desse turno, e agradecer a vocês, né, Evelyn e Aina, por estarem aqui, e também pelo horário, né, que deu certinho. Achei que pelo menos vocês controlaram bem, né, e os alunos também, que de manhã foi bem puxado para a gente. Mas também queria novamente parabenizar os estudantes, né, que fizeram suas apresentações agora à tarde, e chamar já os professores do próximo bloco, né, das próximas 4 apresentações, que são o professor Carlos Henrique e o professor Guilherme. Perfeito, já estou por aqui, viu, Deise? Professor Carlos. Estou por aqui também, Deise. Boa tarde. Boa tarde.